E aí, povo bonito? Tô aqui hoje para falar sobre missões. Não tô aqui para esclarecer, para falar a fundo, mas eu sou apaixonada por esse assunto. É um assunto que eu sou apaixonada por toda a palavra de Deus, por tudo que ele diz, mas esse assunto é um assunto que me move, que me movimenta, que às vezes me machuca, que me irrita. Não o assunto em si, mas como a gente pode, como cristão, ver errado esse assunto. Como a igreja não leva, talvez, não vou generalizar, mas como a igreja brasileira, uma parte dela não está preparada com esse assunto, não entende, não vê. E eu também não estou aqui para esgotar o assunto, né, como expert, sabe? Tipo, eu sei tudo sobre esse assunto e vim aqui falar. Não é isso. Mas eu preciso colocar para fora aquilo que Deus me deu, que Deus colocou em mim, que Deus. Meu sonho é trabalhar com a mobilização missionária, né? Mostrar para a igreja brasileira. Na verdade, assim, vou confessar para vocês, não é meu sonho, não, tá? É um negócio da obediência mesmo, porque o meu sonho era estar em algum lugar do mundo onde não conhece Jesus, sabe? Ali na Janela das 40. Eu não vou falar necessariamente da África, que eu acho que hoje eu iria mais para o Oriente Médio, para a Ásia, até para a Europa, para o leste europeu. Nós ficamos, eu e meu esposo, por obediência. Nossa vontade era ir, era ser aqueles que vão. Como obediência àquilo que Jesus falou, indo pelo mundo. Mas nós ouvimos de Deus que nós deveríamos ser aqueles que ficam. E existem os que ficam. Os que ficam mobilizando, os que ficam ensinando, os que ficam mostrando como faz, que ficam enviando, que ficam financiando, orando, enviando. Missão, às vezes tem uma frase que anda por aí dizendo que missão se faz ou orando, ou indo, ou financiando, e não é verdade. A verdade é que nós fazemos missão com as três coisas: orando, e indo, e enviando. Por enquanto eu sou aquela que ora e que envia e que na minha pouca medida, financia. Mas nós fomos chamados para ficar, mobilizar, treinar aqueles vocacionados, cuidar de missionário. Então hoje eu vou falar um pouco de missão e um pouco de como nós fomos chamados para andar, né, na missão de Deus. Então eu já começo dizendo, a missão é dele. Ele começou a missão. Quando ele criou o homem e até a tendência a dizer que deu tudo errado, mas Deus sabia do que ia dar. Lá em Gênesis 3, quando o homem peca, no versículo 9, é Deus que chega para Adão e diz: Adão, onde você está? E Deus, sendo onipresente, onipotente, onisciente, ele sabia onde Adão estava. Eu acho que esse versículo é meio aquilo, cara, o que foi que você fez? Porque Adão, quando pecou, não foi ele que foi atrás de Deus e disse: Deus me perdoa, eu errei, eu pequei e tal. E assim como até hoje Deus faz, é Ele que vai atrás da gente. Ele nos atrai para o amor dele, ele nos atrai para a vida de Deus. E desde o início ele é o Deus que faz isso, ele que foi atrás do homem. Inclusive, ainda nesse momento da história do homem, quando Adão peca, é Deus que pela primeira vez promete aquele que seria o nosso Salvador, aquele que tiraria o pecado do mundo, aquele na qual faria com que o homem retornasse, ou tivesse a oportunidade de retornar ao estado original criado, que foi Jesus. No versículo 15 ainda de Gênesis 3, ele vai dizer: por inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, para Satanás, entre a sua descendência e o descendente, ele está falando de Jesus, este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então é o próprio Deus que prega o evangelho a primeira vez. É o próprio Deus que fala acerca do evangelho salvífico, do evangelho da salvação, do que Cristo faria. E ele é uma promessa que ele faz. Essa promessa ela é passada de geração em geração através da história da criação. Então, quando o povo de Israel começa, eles começam sabendo da promessa que Deus fez, de que viria o Messias. Eles aguardam isso. Toda a história de Israel, do Velho Testamento, é aguardando o Messias que viria, prometido pelo próprio Deus.
E inclusive quando o homem e a mulher fazem folhas de figueiras para ele, para eles esconderem a nudez, esconderem o pecado deles, Deus vai lá, desfaz e fez roupas de pele para eles, né? Para Adão e para Eva. É como se Deus dissesse, cara, não vai ser com suas mãos, não vai ser com o que você pode fazer que você vai salvar. Não tem o que você faça para se salvar. Eu vou enviar o Messias. Eu vou enviar aquele que é para salvar. E várias tipificações no Velho Testamento sobre isso. Mas a história continua, Adão e Eva saem do jardim e tudo mais. E aí Deus começa a história de Israel, ele vai começar um novo povo. Quando ele começa esse povo, ele começa através de Abraão, mas se você for olhar em Gênesis 11, acho que é 27, a partir de 27, que aí termina Gênesis 11 e começa Gênesis 12, a história de Abraão começa com normalidade. Abraão, é como se Abraão estivesse andando por ali e aí ele ouve uma voz dizendo sai da sua terra, do meio dos seus parentes e tudo mais. Então o Abraão se torna o pai da fé. Até então ele é Abrão, filho de Terá, e só. Ele, inclusive, sai de uma terra muito pagã, mas ele ouve a voz de Deus e obedece, e ele vai se tornar o pai da fé, ele vai se tornando um exemplo de fé que nós temos hoje. Mas nesse ponto aqui, é Deus, mais uma vez, que atrai Abraão para si e começa uma história de uma linhagem para montar é feio, mas construir um povo a partir de si mesmo. Então ele ensina a Abraão, depois Abraão vai ensinando seus descendentes e Deus vai fazendo promessa, olha, eu vou fazer isso, 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 isso. Só que até a promessa para Abraão, ela tem o foco na salvação. Ela tem o foco no que Jesus viria. Farei de você um grande povo, te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Não era necessariamente pela pessoa de Abraão, mas pela história que Deus começa a construir ali. Tanto que o povo, depois já construído, o povo de Israel, ele promete para Israel a mesma coisa, não a mesma coisa de pessoalmente para Abraão, mas o propósito da promessa para Israel como povo é o mesmo. Em Êxodo 19 diz, se me obedecerem, 19:5, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações da terra, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas palavras que você dirá aos israelitas. É Deus falando com Moisés, para Moisés passar para os israelitas, e os israelitas, no versículo 8 diz, o povo todo respondeu unânime, faremos tudo que o Senhor ordenou. E eu acho legal que esse versículo começa com se me obedecerem, se isso, mas ele promete que Israel seria um povo de sacerdotes. O que era de propósito na criação do povo de Israel? O povo de Israel ele foi criado para ser uma nação sacerdotal. O que era uma nação sacerdotal? O que era ser um sacerdote? Assim, pouquíssimas palavras, como eu falei, eu não estou aqui para exaurir o assunto, estou aqui para mostrar como Deus se move na sua própria missão no decorrer de toda a história. Quando ele cria o povo de Israel a partir de Abraão, eles vivem no Egito, depois que eles são libertos do Egito, essa promessa aqui acontece nesse tempo, depois que eles são libertos do Egito, e vai ser moldada uma nação. É um povo muito populoso, mas ainda não é uma nação estabelecida. Ele ainda não tem uma cultura própria, apesar de que eles tinham, sim. Mas Deus, a partir da saída deles do Egito, vai moldando um povo para quando eles entram em Canaã, eles serem uma nação estabelecida. Mas o propósito, o porquê dessa nação ser estabelecida está aqui. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. O povo de Israel era um povo moldado por Deus para um propósito. Mas toda a terra é dele. Ele mesmo está dizendo, toda a terra é minha. Não é só vocês são o meu povo. Existe tudo pertence a Deus. Mas farei de vocês um reino de sacerdotes, uma nação sacerdotal. O sacerdote era aquele que fazia mediação entre Deus e o povo.
Entenda, naquela época, hoje não tem mais isso. Depois de Jesus Cristo, ele é nosso sumo sacerdote. Mas naquela época, o sacerdote era aquele que fazia um sacrifício pelo povo, para que o povo, ele e o povo fossem perdoados. Ou seja, ele era o único que chegava diante de Deus e dizia: Deus, perdoa o povo aí, aqui o sacrifício e tal. E aí, se fosse o sacrifício que Deus aceitasse, Deus dizia: beleza, todo mundo perdoado. Aí o sacerdote voltava pro povo e dizia: povo, tamo sussa, tamo perdoado. Na minha linguagem, tá, gente? Não me liga, não. Só que o propósito de Israel como nação para isso era que ela fosse a nação sacerdotal dentre todas as nações da terra. Então, as nações da terra, elas deveriam olhar para Israel e Israel apontar para Deus. Como? Israel ia ser próspera, Israel ia ganhar as guerras, Israel ia vencer suas batalhas, ia ter sabedoria, ia abençoar as outras nações e tal. De novo, o povo de Israel, o propósito de Israel, não confunda com o propósito nosso, ok? E quando tudo isso acontecesse, as nações da terra iriam olhar para Israel e dizer: gente, por que uma naçãozinha desse tamanho, lá no meio do nada, como é que eles ganham tanta guerra? Como é que eles são abençoados e tal? E quando as nações olhassem para a nação de Israel, elas apontariam para o Senhor, o único Deus. Como todas outras nações tinham vários deuses, eles iriam dizer: não, existe um único Deus. Então, nações da terra, olhem para Deus. Esse é o propósito da existência da nação de Israel. Só que Israel, por vezes e vezes e vezes, cai, peca, se junta com outras nações. Lá em Deuteronômio 28 vai ter alguns versículos dizendo quais eram as bênçãos de Israel na obediência e vários versículos dizendo quais eram as maldições de Israel na desobediência. E de Israel, por vezes, peca e cai por causa disso. Porque desobedece a Deus. E aí perde guerra, e aí se junta com outros povos, aí adora outros deuses, e aí Deus manda juízes, Deus manda profetas e reis, e o tempo todo para trazer Israel de volta para o foco que ela tinha, que era esse: apontar para Deus, fazer com que as outras nações olhassem para Deus, mas ela não consegue, porque ela foge do propósito, não enxerga o propósito dela. E, aliás, se você for ver os profetas menores, principalmente os do final do Velho Testamento, você vai ver um orgulho espiritual em Israel, do tipo: Deus é meu e eu sou dele. Não, Deus não é seu. E inclusive muito crente falando isso, cantando até. Deus é o Deus de toda a terra. Deus é o Deus de toda a terra. Não há nada que não esteja debaixo do senhorio de Deus, do domínio dele. E ele sabe de tudo que está acontecendo. Ok? E aí vem Jesus, e aí a incapacidade humana de apontar para Deus. Mas isso já estava nos planos. Apocalipse 3,18, se eu não me engano, vai dizer que o cordeiro que foi imolado antes do início dos tempos. Então a promessa de que Jesus viria já estava estabelecida. E aí Jesus vem e nós aprendemos tudo com Jesus, com a vida dele. Mas a principal, eu lembro demais eu falando, a principal compromisso na agenda de Jesus era a morte dele. Porque não faria sentido se ele não morresse e ressuscitasse. Não faria sentido algum. O propósito de Jesus era vir, morrer e ressuscitar. É extremamente claro. Várias coisas ensinou, nos passou, nos mostrou a Deus. Mas o propósito dele específico na terra era morrer e ressuscitar. E quando ele morre e ressuscita, em João ele vai dizer: eu vou, mas eu lhes mando o Consolador. E aí quando ele manda o Consolador, que é o Espírito Santo, em Atos 1, que a gente adora falar, quem é dos mantos, né? Quem é do pentecostal, e eu sou, tá, gente? Sou super pentecostal, não tem problema nenhum com isso, mas a gente precisa entender o propósito também do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, ele diz, versículo 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando ele diz: recebereis poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, existe um propósito específico no derramar do Espírito Santo sobre aquele povo.
Ele primeiro mandava aguardar, fica em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto, mas depois que vocês são revestidos do alto, o poder do Espírito Santo ele tem um propósito, que é que vocês vão e sejam minhas testemunhas, ou seja, que vocês vão e preguem o evangelho, que o poder do Espírito Santo ele é para isso, para nos capacitar, nos habilitar, nos impulsionar à pregação do evangelho. Seja ela da forma que for, seja com seu testemunho de vida, seja com a pregação da palavra, seja com arte, seja com seu trabalho, seja com você sendo médico, seja você no Brasil, no sertão, na América do Sul, aonde quer que for. O poder do Espírito Santo que nos reveste, ele é feito para isso. Tanto que Pedro, aquele Pedro que tinha acabado de negar Jesus dias antes, ele é revestido de poder do Espírito Santo de tal forma que a sua primeira pregação, logo depois de que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, como diz Atos 2:4, ele começa a pregação no versículo 14, e lá no versículo 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse é o que o Espírito Santo faz. Ele aponta para Jesus. Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível. E é a continuação da missão de Deus, da missão que o próprio Deus começou desde o início dos tempos, desde quando o homem cai. Desde quando o homem caiu. E é esse mesmo Espírito Santo que nos impulsiona a pregação do Evangelho e que atrai aqueles que são filhos de Deus de volta para casa. Então, Deus se move em missão. E por que nós não nos moveríamos? Deus envia o seu filho em missão, por que nós não enviaríamos os nossos filhos? Deus deu uma ordem, Jesus deu uma ordem muito clara sobre a missão, por que nós não iríamos? Nós estamos muito presos à nossa própria vontade, nossos próprios desejos, os nossos próprios sonhos, os nossos próprios, as coisas que a gente mesmo almeja. E Jesus disse que aquele que vier após ele precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ninguém toma a cruz para fazer a própria vontade, se toma a cruz para morrer. E como é que a gente vai morrer em nome do Evangelho se a gente não consegue nem matar as nossas próprias vontades, o nosso próprio ego, os nossos próprios desejos, aquilo que você acredita que é melhor para você? Existe uma ordem clara de Deus acerca da missão dele. E eu não estou dizendo aqui, porque na igreja brasileira a gente talvez, eu não sei se ainda tem, mudou muito, mas muita igreja que a gente já passou, a ideia de missionário é aquele cara que coloca a mochila surrada na costa e vai morrer de malária lá na Zâmbia, na África, em qualquer lugar. O cara que não fez mais nada da vida e que só restou para ele ser missionário, ou então é o cara mais estranho possível da igreja, ou então o cara que teve uma visitação de um anjo e disse vai, e não, é simples, é uma ordem específica de Jesus. Jesus ressuscita e diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ou seja, por causa disso, essa autoridade, eu digo, vão, pregue o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que tenho mostrado. E estarei convosco todos os dias. Inclusive, estar conosco está atrelado a isso. A missão de Deus, ela é feita quando você obedece essa missão. Eu vou fazer um outro vídeo sobre essa questão de propósito, é algo que me perguntam muito, mas o que eu vou fazer, como é que eu sei aonde ir e tudo mais. Quanto mais cedo as respostas vierem ao seu coração de aonde eu devo estar, o que devo fazer dentro da missão de Deus, porque aí é uma visão, não sei se pessoal, mas não todo mundo tem essa visão. Eu acredito que nós estamos num reino, onde tem um rei que manda, súdito que obedece, filhos mais súditos, e que cada um tem um lugar no reino de Deus, cada um tem um propósito, como cada um... Imagina um reino onde algumas pessoas fazem comida, outras pessoas servem a comida, uns vão para a guerra, uns tocam e cantam, outros são aqueles maîtres que vão dizendo vai para cá, vai para lá, uns são mordomos, outra camareira, outros, sei lá, trabalham na estratégia de guerra com o rei. Enfim, imagina um reino bem completinho. Não esses muito Game of Thrones, tá? Tô sendo bem legal. E cada um tem o seu lugar,
com as suas atribuições e que Deus dá habilidades para isso, para essas atribuições. Então, quanto mais cedo você entender a ordem de Deus a sair em missão, mais cedo será possível você se colocar no lugar de obedecer. E aí eu vou fazer um outro vídeo um pouco mais pessoal falando sobre isso. Hoje eu falei muito do que eu entendo sobre missão, do que a gente tem estudado até aqui sobre missão. Tem muita coisa ainda para eu estudar, tem muita coisa ainda para eu fazer. E eu quero fazer. E eu tô aqui porque Deus disse para eu fazer na internet, então eu vou fazer. Não gosto, mas obedeço. Tô tomando a minha cruz. E eu espero que esse vídeo seja o primeiro que possa impulsionar algumas pessoas a também tomarem a sua cruz e segui-lo. Que Deus abençoe.